Paz, amados. Deus abençoe a sua noite. Deus abençoe a sua família. Que possamos ter esse momento de culto a Deus, de adoração diante do Senhor, de estar depositando nossos corações como entrega de adoração, de louvor, de uma vida no altar de Deus. Que seja um momento de cultuar ao nosso Deus poderoso. Vamos fechar nossos olhos nesse momento. Eu gostaria que você falasse com Deus, que você expressasse diante dele o teu coração nesse momento em oração, declarando que ele é rei, declarando que ele é o Senhor da tua vida, que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o dono da tua história, que ele é tudo para você. Que você possa expressar a tua alma, o teu viver diante de Deus. Senhor, nós bendizemos, Pai, e aqui entregamos nosso coração em adoração a Ti, Deus. A nossa vida diante do Teu altar, Deus. Pedindo, Deus, que esse culto seja, Pai querido, direcionado totalmente por Ti, pela Tua palavra, pela Tua direção, pelo Teu fazer, pelo Teu agir, Senhor. Movendo, Senhor, tudo em direção àquilo que é a Tua vontade, Deus. Fazendo, Senhor, segundo o Teu propósito, Pai querido. Nós te convidamos, ó Deus maravilhoso, para que o Senhor a cada dia mais, Senhor, cresça em nós. Para que cada dia mais o Senhor apareça e nós venhamos diminuir, Deus. Que nós queremos caminhar diante da Tua verdade, da Tua palavra, Senhor, como os instrumentos para a Tua glória. E nós declaramos que Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor Todo-Poderoso, o nosso Senhor maravilhoso. E bendizemos o Teu nome, Senhor. Ora vem, Jesus, e opera sobre nós. E agora vem, Senhor Jesus, e faz dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, Deus. Dentro do nosso coração, Senhor, de cada vida, de cada alma. Que assim, Senhor, está na nossa casa, no nosso lar, Deus maravilhoso. Que sejam alcançados, tocados e fortalecidos, renovados pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Tira a angústia, tira a amargura, tira toda a tristeza, tira todo, Senhor, sentimento que não provém de Ti, ó Deus. E que nós possamos estar livres, adorando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Nós declaramos, Deus, que a nossa casa é uma casa de adoração nesse momento, para glorificar e bendizer o Teu nome, Senhor, em adoração a Ti. Declarando, Deus, o nosso culto, no nosso lar, na nossa vida, Senhor Deus maravilhoso. Oh, bendizemos, Senhor. Oh, vem, Jesus. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Aleluia, Deus. Vem, toca, vem, enche Deus. Quem é
Rei, Senhor. Tu és o Rei, Jesus. Oh, que se abra o céu, Senhor. Que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abrem, teu reino vem a mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem a mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Declare que a morte ele venceu. Oh, aleluia. Jesus vive. Jesus vive, ele ressuscitou. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. E agora clama a tua glória, ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre, hoje todo para sempre, Senhor. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Mais forte que tudo é, nome de Jesus. És invencível, inigualável. Cante, adore ao Senhor. Ei, Teu é o reino, teu é o rei, tu é a glória, tu é a glória. acima de todo Declaramos que tu és rei, nome está. declaramos que tu és rei, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o rei, Teu é o reino, tua é a glória, Deus. tu é a glória, Acima de todo nome está, Senhor, meu Deus. és Tu invencível, és, Senhor, inigualável, hoje pra sempre
nome, Senhor, acima de todo nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. A glória ao Deus, o Rei, o Senhor dos senhores. Jesus, Yeshua, o ungido, o Messias. Mais desejado tu és, Senhor, meu amado e não há outro além de ti. milhares De milhares, meu amado é o mais belo em milhares de milhares, meu amado é o mais belo ele é. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Tu és a glória acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo. Acima de todo nome está. Oh vem Senhor, oh vem Jesus, vem ao teu reino, seja feita a tua vontade, Deus. acima de todos. Aê, balabaê.
vem com tua glória, vem com tua glória, vem. Declare que você quer algo novo de Deus, porque quando Ele vem visitar com algo novo, quando Ele vem trazer algo novo, é algo maravilhoso, poderoso. Quando a gente se abre ao Senhor, quando nós nos abrimos a Deus, Ele sempre vem ao nosso encontro, porque Ele diz que aquele que busca de todo o coração o encontra. Que para baixando lá masturca, que ele que está lá, que essa noite possa ser algo diferente no teu coração, que possa ser algo novo de Deus se manifestando no teu interior. Talvez você tenha recebido tanta coisa ruim, tanta coisa que tem te levado para baixo, que tem pesado na tua vida, mas o Senhor tem coisa nova. O fardo dele é leve, o jugo é suave. A graça, o poder, a presença do Senhor, ela transforma a nossa história, a nossa vida. Então declare para o Senhor que você quer viver algo novo. Declare: Senhor, visita hoje com o novo do Senhor na minha vida. Visita hoje com o poder, Senhor Deus maravilhoso, sobre a minha vida. Quero te conhecer mais, Deus. Eu quero receber um pouco mais do que o Senhor é. Eu quero entender um pouco mais do que o Senhor é, Senhor. Faz arder de novo, faz queimar de novo, porque a tristeza tem queimado meu coração, mas eu quero a tua presença, eu quero teu agir, eu quero teu tocar, Senhor. Declara ao Senhor, Deus. Oh, venha, Deus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, incendeia, Libera do teu fogo, libera do teu fogo, libera do teu fogo, libera do teu fogo, Deus. Canta lá você. Santo Espírito, desce como fogo. Enche nossos corações, Santo Senhor. Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 sacanta a Ei, vem com fogo, Senhor purificador. Tira todo ódio, todo sentimento de tristeza, de angústia, de derrota, Deus. Pai, em nome do Senhor, visita lares, Pai querido, e toca, Senhor, vidas de uma forma poderosa e maravilhosa, Deus. Repreendido seja todo mal, Deus, porque onde o Senhor entra, o diabo não vai ficar, Senhor. Porque onde o Senhor entra, a tristeza não vai ficar, a angústia não vai ficar. Gelebasta candalabase. Incendeia, 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 oh, não basura, não sei, incendeia, incendeia. Queime, Senhor, nossos corações, a tua presença, Senhor. Queima
Vem, Senhor, meu Deus. Traz tua cura, Deus. Traz vida, Deus. Faz arder de novo, Deus. Faz queimar de novo, Deus. Faz vencer a mazumbiana. Faz, Senhor, crescer de novo, Deus. Tudo aquilo que tem que crescer, vai crescendo, Deus, desse coração. Para retirar, Deus, o que tem que sumir, o que não pode ficar, Senhor. Fazendo todo medo desaparecer, o novo amanhecer. Eu quero, vou viver o teu novo Deus, o teu novo Deus. Eu vou viver o teu novo Deus. Pois fez meu coração arder de novo, De novo. fez todo medo desaparecer, trouxe sobre mim um novo amanhecer. Eu vou viver algo novo. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem. Aleluia, Deus. Se existe uma coisa na vida que nós desejamos é sentido. A busca do homem natural é por uma vida com sentido. E com certeza nós somos incomodados, porque nós queremos ver as coisas alinhadas, porque nós queremos ver as coisas acontecendo de uma forma boa, agradável, porque nós queremos ver as coisas caminhando. E eu entendo uma coisa, que a primeira e essencial atitude para saber o sentido da vida, para se entender o sentido da vida, é crer que Deus é a razão de tudo. Só vamos entender a vida quando nós entendermos que Deus é primordial, que Deus é a razão de tudo. Quando nós lemos lá em 2 Coríntios 5,18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu um ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando, ou seja, atribuindo aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Através de Cristo, Deus, Ele reconcilia o povo, Ele reconcilia sua nação, os escolhidos. Ele começa uma renovação, uma restauração, uma reconciliação. Desde o início o homem foi criado com um propósito. Em relação à vida, nessa terra, Deus criou o homem com um propósito. Mas o pecado, a desobediência de Adão e Eva, os afastou de Deus, nos fez perder o propósito inicial. E eu gostaria de falar hoje sobre propósito, chamado e vocação. Precisamos entender a diferença entre propósito, chamado e vocação. Eu não sei se você entende, mas muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos simplesmente no propósito de se chegar numa faculdade, de ter um bom trabalho, de fazer isso, fazer aquilo.
nas coisas naturais dessa terra, no que nós precisamos realmente fazer. Mas Deus tem um propósito, um chamado, uma vocação. Propósito, sabe o que é? É uma pessoa que nasceu, aquilo que a pessoa nasceu para ser. Você nasceu para fazer, você nasceu para ser algo. Você nasceu com um propósito específico de Deus. O propósito de Jesus foi conquistar a nossa salvação. Em João 3,17 fala sobre isso. O propósito de Jesus era conquistar a nossa salvação. Quando falamos de chamado, tem a ver com uma convocação para uma determinada missão espiritual. Você tem um propósito, e dentro desse propósito você tem chamados. Para Jesus cumprir aquele propósito que era de salvar a humanidade, de salvar a mim e a você, Ele foi chamado para morrer na cruz. Havia um chamado para Ele, havia uma missão para Ele. Você precisa morrer na cruz. E essa missão Ele decidiu obedecer até o fim. E o que envolveu também chamar e treinar discípulos para continuar a obra de Deus. Dentro desse chamado, essa missão de ir até o fim, Jesus também tem uma missão e Ele começa ali a trazer os discípulos, chamar os discípulos para treiná-los para continuar a obra de Deus. E hoje nós podemos dizer que nós fomos chamados para continuar a obra de Deus. Dentro do chamado de Deus, dentro de um propósito particular, Deus nos chama. Perdão, irmãos. Vocação tem a ver com quem a pessoa é, incluindo as características que nós temos. Quando nós nascemos, nós temos características que vão se formando, aquilo que Deus colocou na nossa vida, para que pudéssemos fazer, e o que Ele vai tratar, trabalhar, para que nós possamos fazer, cumprir o propósito do Senhor, cumprir o chamado de Deus, através das vocações, daquilo que o Senhor dá nas nossas mãos, daquilo que Ele nos capacita a fazer. É uma inclinação, uma tendência, uma habilidade, uma evolução que vai sendo criada através de uma evolução natural. Jesus tinha uma inclinação natural. Demonstrava amor a Deus e aos homens. Jesus também tinha uma vocação. Ele era carpinteiro. A palavra de Deus diz que devo trabalhar para o homem como se fosse para Deus. Que o meu trabalho deve ser feito como se fosse para Deus. A minha vocação no meu dia a dia, ela deve ser feita como fosse para Deus. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Essas coisas fazem parte da nossa vida. E nós não podemos esquecer. Muitas vezes o chamado e vocação podem coincidir. As pessoas podem confundir. Por exemplo, quando Deus chama você dentro da sua profissão, que é a sua vocação, para desempenhar um chamado, uma missão espiritual dentro do seu local de trabalho. Deus está usando a sua vocação. E ali dentro da sua vocação, Ele tem um chamado para algo especial, uma missão particular, para você fazer dentro do seu local de trabalho. Talvez dentro da sua casa, talvez dentro da sua família, você tenha um chamado para uma missão espiritual. E eu tenho certeza disso. Porque nós fomos chamados para dar frutos. Porque nós fomos chamados para amar. Porque nós fomos chamados para obedecer a Deus. Jesus disse na cruz, está consumado, porque Ele havia consumado o propósito. Porque Ele chegou até o fim do propósito. O propósito dele de salvar o homem estava ali, sendo finalizado quando Ele morre na cruz. Foi concluído no momento em que Ele entrega a sua vida naquela cruz. E a reconciliação com Deus, amados, só foi possível porque Cristo foi até o fim no seu propósito.
que através dessa obra redentora, Ele satisfez as exigências da justiça de Deus e trouxe paz aos redimidos. Ninguém poderia fazer o propósito que Deus, somente Deus pode. O propósito que Jesus, através da direção de Deus, da ordem de Deus, Ele faz. Não havia homem justo sequer, mas Jesus, Ele vem e se torna um homem, e cresce como um homem justo, temente a Deus, obediente a Deus. Ele abriu a porta para adentrarmos essa graça, amados, trazendo paz entre nós e Deus. Ele nos traz reconciliação entre nós e Deus, aquela paz que nós não tínhamos, porque nós estamos condenados à morte, e o salário do pecado é a morte, nós estamos condenados. Ele abre um caminho novo, Ele abre uma outra porta, uma porta que ninguém podia abrir. Se rasga o véu, todo impedimento, toda barreira, ela cai por terra. E essa é a principal atitude para que possamos ter paz com Deus. Paulo disse: rogamos que vos reconcilieis com Deus. Não basta Jesus ter morrido na cruz, se você não reconciliar-se com Deus através de Jesus. Mas como reconciliar? Se nós lemos lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala que nós somos justificados por Jesus Cristo, mediante Jesus Cristo, mas mediante a fé, o crer que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e Ele cumpriu uma missão, e hoje nós podemos viver o que Jesus trouxe para nós. Então nossa primeira decisão é fé. Pela fé, crer que Jesus morreu a nossa morte, porque estávamos condenados, para nós vivermos a vida dele. E aí, o sentido da vida começa realmente a ser algo real na nossa vida, e começamos a entender quando nós entendemos que Jesus morreu para que pudéssemos ter vida. E Jesus nos trouxe uma vida nova em Deus. Nós temos essa vida da terra, mas dentro dessa vida da terra, entrelaçado com essa vida na terra, nós temos uma vida com Deus. Nós vivemos para Deus. E nós não podemos viver bem, em paz, sem incômodos, se nós não entendermos que há um propósito maior de Deus em nossa vida. Se há um propósito maior de Deus que nós precisamos viver, que há um propósito pessoal de Deus para você viver, que você não nasceu à toa, mas que você tem um propósito do Senhor, que você vai ter chamados do Senhor, e que Deus vai usar aquilo que você tem em suas mãos, as vocações, e Ele vai capacitar a nossa vida. O grande problema é quem não crê nessa nova vida. O grande problema é não entender o sacrifício de Jesus, que Ele foi importante, ou viver sem desejar a vontade de Deus, o porquê Ele te criou. Será que você muitas vezes buscou o que Deus quer? Qual o propósito que Deus tem para a minha vida? Quais as missões, os chamados que Deus tem para que eu execute diante daquilo que Deus me chamou, daquilo que Deus me colocou como propósito? Essa nova vida relatada em Marcos, ela é relatada em Marcos 12, 28. Diz assim, que chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. O escriba lhe pergunta, estavam ali discutindo, conversando sobre algo, e ele faz uma pergunta: qual dos mandamentos é o principal? Quais são os principais? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
A primeira coisa que Jesus fala assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Existe só um Deus, só um Senhor. O que Deus quer dizer para mim e para você, quando nós recebemos o sacrifício de Cristo, nós entendemos uma coisa: que existe um Senhor na nossa vida, que Deus é o nosso único Senhor e que nós vamos servir e obedecer a Ele. Que nós vamos ter que buscar e entender que Ele tem algo precioso para nossas vidas, um propósito. Quando nós aceitamos a Cristo, nós vemos o Senhor como aquele que muda a minha história, que vai resolver problemas, que vai resolver as situações da minha vida, que começa a alinhar a minha vida e me dar entendimento para as coisas. Mas com a maturidade nós precisamos entender uma coisa, crescendo espiritualmente, nós precisamos entender uma coisa: que Deus não só nos chamou para nos abençoar, mas Deus nos chamou para que nós possamos servir. Que Deus nos chamou para que nós possamos entender que existe um propósito, uns chamados e vocações que precisam ser trabalhados para Deus. Que a minha vida é do meu Senhor. Quando falo do Senhor, de meu Deus, aquele que cuida, aquele que me direciona, aquele que tem desejos, vontades, propósitos para a minha vida. No versículo 30 ele vai falar, Jesus continuando: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Guardar a palavra de Deus. João 14, 21 a 24 fala sobre isso. A palavra de Deus diz também que aquele que odeia seu irmão não ama a Deus. Então quem ama a Deus? Quem guarda a sua palavra. Quem ama a Deus? Aquele que ama seu irmão. Se você ler lá em 1 João 4, 19, 21, ele vai falar aqui assim: se você não ama o seu irmão que você vê, como você vai amar Deus que você não vê? Como você vai conseguir amar a Deus se você não ama o seu irmão que você vê? O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz: não há outro mandamento maior do que estes. Jesus nos dá mandamentos e diz que somos perdão, mas embaixadores. Em 2 Coríntios 5:20 diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E aí eu procurei saber o que Paulo estava querendo dizer sobre isso. E lá fala sobre e fui verificar sobre o embaixador. O embaixador é responsável por chefiar a missão diplomática. É um cargo cheio de prestígio, ou seja, respeito, responsabilidade. Trata-se do representante oficial de um país no exterior. E ele detém plenos poderes para representar a sua nação. E aí eu comecei a buscar isso, no meu entender. Porque Paulo nos chama de embaixadores de Cristo, em nome de Cristo. E quando você vai ver a palavra de Deus, ela fala que nós somos estrangeiros nessa terra. Quando Jesus nos trouxe a reconciliação com Deus, Ele nos fez participante do reino dos céus. Ele fez de nós uma nação santa. Nós não somos dessa terra, mas somos do reino dos céus. Aqui é de passagem. Aqui estamos como estrangeiros. E você é chamado de embaixador quando você entendeu o sacrifício de Cristo e realmente recebeu isso. Recebeu isso na sua vida. Ele como Senhor, o único Senhor da sua vida. Você começou a entender. Você precisa entender. Você tem que entender que você é embaixador em nome de Cristo. Que você tem a autoridade do céu. A autoridade que Jesus nos deu. Você é um representante oficial do reino dos céus. Você tem respeito, porque quando o diabo olha para aquele que é do servo do Senhor, ele respeita, porque ele sabe que há poder na vida daquele servo. Ele sabe que o sangue de Cristo ali lavou essa vida.
transformou sua vida. Houve uma regeneração, uma restauração, mas também a responsabilidade. Nós não estamos aqui de passeio, nós não estamos aqui para viver a nossa vida simplesmente, mas há responsabilidade. Ao mesmo tempo que Deus dá poder, autoridade, prestígio, respeito, também Ele dá uma responsabilidade. Nos tornamos embaixadores em nome de Cristo, representamos o reino, e a nossa responsabilidade é cumprir o propósito que Deus nos enviou. Você nasceu, não foi por acaso, mas há um propósito, e você é um embaixador de Cristo. Você tem um propósito, você tem missões, você tem coisas para fazer nessa terra. O propósito de nossa vida, meu amado, é uma responsabilidade, e esse propósito vai estar sempre ligado a você viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Nós só vamos entender o propósito, nós só vamos viver o propósito, nós só vamos cumprir a missão, tudo aquilo que Deus tem a fazer através da minha vida e da sua vida, se nós entendermos que o Espírito Santo vai nos instruir, vai nos capacitar e vai nos usar. Jesus só fez e cumpriu a missão, o propósito, porque Ele dependia do Espírito Santo, porque Ele era cheio do Espírito Santo. Sabe aquela certeza que nós temos muitas vezes, que nós queremos ter de controle de tudo, e humanamente isso nos traz uma relativa paz, quando nós temos o controle, quando nós sabemos o que vai ocorrer, e ali queremos ter o controle de tudo. Isso não irá ocorrer quando você vive a vida em Deus, em determinados pontos, porque eu vejo que Deus quer nos mostrar e nos fazer entender o que é dependência. Deus muitas vezes não vai falar conosco, não vai nos trazer o plano certo, o controle das coisas, e nos mostrar como vai ser e como vai acontecer. Quantas vezes eu fui surpreendido por Deus, Deus fez o que Ele queria, mas não da forma que eu achava. Quantas vezes Deus opera sem nós entendermos o que está acontecendo. Diante da nossa vida, de nossos propósitos humanos, amados, nós procuramos entender, nos programar, tomar as decisões corretas, fazer tudo para que suceda bem. Mas Deus, muitas vezes, vai atrelar propósitos humanos aos propósitos divinos, e você não vai entender muito bem o que está acontecendo. Ele vai bagunçar um pouco o nosso plano, Ele vai bagunçar um pouco as nossas coisas, os nossos pensamentos, os nossos anseios, as nossas vontades, mas vai encaixar de uma forma tão maravilhosa. E você vai ver que o final foi melhor do que imaginando. Porque Ele tem que estar no controle, porque Ele tem que estar na direção. Hebreus 11:8 fala assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ele ia. Deus fala assim: sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te enviar, Abraão. Abraão não sabia para onde ele ia, mas o trabalhar de Deus é muito ligado à dependência do homem a Deus. E ele estava ensinando a Abraão que ele era dependente de Deus, que ele precisava ser dependente de Deus. A certeza daquilo que ele deveria fazer vinha conforme ele ouvia e obedecia a Deus. Sabe você sair, vira à direita, vira à esquerda. Sabe quando você vai ali com o Waze, você não sabe como chegar, mas ele vai direcionando: vire à direita. Em 200 metros, vire à esquerda. Tá certo que muitas vezes ele te leva para nada. Mas nosso Deus, o Espírito Santo, sempre vai direcionar você para o propósito. Se você entregou diante do Senhor a sua vida, se você entende que você tem um propósito e coloca o teu coração diante disso,
Você pode não saber para onde você está indo, você pode não saber o caminho, mas há um Deus que vai caminhando e direcionando todas as coisas para que você possa chegar no ponto que Deus deseja, no propósito que Deus te chamou, nos chamados, nas missões que Deus quer que você esteja. E isso vai nos dando paz, sabe por quê? Porque quanto mais eu vivi os propósitos, a vontade de Deus, quanto mais eu cumpri as missões que o Senhor colocava diante da minha vida, porque Ele me capacitou para isso, e Ele nos capacita, todos nós, se nós nos dispomos ao Espírito de Deus. Eu sentia mais alegria e mais paz, porque eu me sentia mais completo. Uma pessoa que não entende que tem um propósito, uma pessoa que não entende que é chamado, ela não consegue sentir em paz, ela não consegue sentir alegria, regozijo, muitas vezes do que ela faz. Mas muitas vezes também nós queremos entender, saber as coisas antes. Mas o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer fazer? Tem momento que Deus fecha a porta e fala assim: fique em paz, só anda. Chegou um momento que Deus falou assim para mim: estende a vara e vai. Em alusão ao Mar Vermelho. Quando Moisés pergunta: Senhor, o que nós vamos fazer? O mar está aqui. Moisés estende a mão e manda o povo marchar, manda o povo caminhar. Sabe, tem hora que Deus fala dessa forma. Sabe, ninguém sabe o que vai acontecer. Nós estamos nesse momento difícil, um momento meio complicado, mas eu quero dizer para você, é um momento de falar: Deus, eu quero depender de Ti nesse momento, porque eu sei que só o Senhor pode mudar. Porque eu sei que só o Senhor tem a direção para a minha vida. Porque eu sei que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Porque eu confio que o Senhor é Deus fiel na minha vida. Que o Senhor é fiel a nós, ao seu povo. A Tua palavra não é mentira. O Senhor não mente, mas o Senhor é um Deus verdadeiro. Ele não tinha certeza, Abraão, do que ia acontecer. E muitas vezes ele errou, mas o Senhor o trazia de volta. Porque ele não estava entendendo, porque ele não tinha convicção e o controle nas suas mãos do que deveria fazer. Mas mesmo que a gente erre, se você tem em mente, o teu coração está em seguir o que Deus tem para a sua vida, o momento que você errar, Deus vem e te corrige e te traz de volta para o caminho. Deus tinha um propósito na vida de Abraão, que era ser pai de multidões. Deus havia designado: você vai ser pai de multidões. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tinha um chamado para Abraão: seja obediente. Ainda que você não entenda, não saiba o que vai acontecer, mas obedeça. Mas esteja olhando para mim. Hoje Deus quer dizer para mim e para você, meu amado: você não sabe o que vai acontecer, mas em meio a tudo isso, me obedeça, porque tem um propósito na tua vida, porque eu tenho um chamado para a tua vida. E sabe o que Abraão faz? Mulher estéril, ela tem um filho, e o filho cresce, e Deus chama Abraão e fala assim: dá o seu filho para mim, sacrifica-o. E sabe o que acontece? Abraão, ele foi disposto até o fim. Se fosse preciso matar, ele ia matar, porque ele sabia que Deus tinha propósito. E quando ele vai matar o filho dele, Deus fala: não, Abraão, tu passaste na prova, eu sei que tu me amas. Ele não matou porque Deus ali o provou, mas ele foi aprovado. Nós não temos a certeza do que Deus quer de nós, mas eu aprendi na prática, amados, que nosso Deus, o meu Deus, o meu Senhor, o seu Senhor, nos chamou, e Ele nos conduz ao propósito que Ele tem para a nossa vida. E quanto mais estivermos abertos a Ele, tudo vai se encaixar
todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus. E quando nós falamos amor a Deus, nós falamos de obediência, aquele que obedece a Deus. Eu quero dar um outro exemplo para vocês, uma última história para vocês, para encerrar. Ana era esposa predileta de Eucana. E Eucana tinha outra esposa que era Penina. Porém não bastava Ana sofrer por ser estéril, mas também ela sofria porque Penina tinha filhos e importunava Ana. Importunava Ana por ela não ter filhos. Tirava a paz de Ana por ela não ter filhos. Assim, como 1 Samuel 1,7 diz, acontecia anualmente. Todo ano, Eucana levava Ana, subia com Ana para a casa do Senhor e Penina. E ali Penina irritava Ana, por ela não ter filhos. E aí pelo que ela não comia, ela chorava e não comia. Ana se angustiava demais. Eu quero dizer para você que nós machucamos as pessoas, porque há marcas nas nossas vidas. Penina machucava Ana porque ela sabia que Eucana, o esposo dela, tinha Ana como predileta. Ele gostava mais de Ana. Ele demonstrava isso. E ao mesmo tempo ela feria Ana, importunando Ana por ela não ter filhos. Ao mesmo tempo Eucana era cobrado, talvez por essa predileção. Era cobrado talvez por Ana, por ela não ter filhos. E vira um ciclo. E a nossa vida muitas vezes é dessa forma. Nós ofendemos e machucamos pessoas pelos sentimentos, pelas situações que passamos, pelo que nós vivemos. Quantos dias, meses, anos nós precisamos viver uma vida amargurada, uma vida machucando as pessoas, uma vida não compreendendo as pessoas, viver uma situação ruim, mesmo estando no lugar de adoração, mesmo estando diante do Senhor, mesmo sendo cristão, mesmo estando dentro da igreja, e nós ferimos as pessoas, e nós vivemos situações ruins, porque se torna um ciclo de um machucar o outro, de um ofender o outro, de um prejudicar o outro. Está na hora de nós começarmos a dizer: Senhor, a tua palavra me diz que eu tenho que ter palavras de edificação. Eu preciso entender que o Senhor tem um propósito na minha vida e eu focar no propósito. Ah, mas eu não sei qual é o propósito. Então eu preciso focar em uma busca, em buscar Deus, ter uma vida diante de Deus, porque eu só posso entender pelo Espírito Santo de Deus, de ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Aquele ano foi um ano diferente. Aquele momento foi um momento diferente. Ana, quando chega para adorar a Deus, quando ela chega ali, ela tem um posicionamento diferente. Talvez esse ano seja um ano diferente para você. Talvez esse ano seja um ano em que vai ter um momento diferente para você. Chegar o momento em que você vai ver Deus agir poderosamente. Chegar o momento em que Deus vai curar a tua alma. Um momento que Deus vai tirar aquela dor do teu coração, daquilo que importuna a tua vida, daquilo que tira a tua paz. Um momento que Deus vai curar a ferida. Um momento de Deus tirar esse medo, do momento de Deus tirar essa desconfiança. Sabe? Nós precisamos entender uma coisa: Deus está acima de todas as coisas, de todos os problemas, de toda a Covid, de toda a enfermidade, de tudo que for ruim, de tudo que for contrário. E como nós falamos ontem, cantamos ontem, no culto de domingo,
Todavia eu me alegrarei, ainda que não haja. Há um Deus que sempre estará presente. Pode não haver alimento. O fruto da vide pode não vingar, mas há um Deus que estará presente. Ana naquele dia, ele entra na presença de Deus e rasga o seu coração. Ela rasga o seu coração. A Ana que queria antes engravidar, porque era uma frustração para ela. A Ana que queria mostrar para a Penina, engravidar e mostrar para a Penina, olha, eu tenho um filho agora. Sabe, talvez o sentimento dela era simplesmente assim, eu quero mostrar para você, Penina, que eu tenho um filho agora. Ela olha para dentro de si. Ela entra dentro da presença do Senhor, ela entra na presença do Senhor para dizer, me dá um filho e eu lhe darei para que esse filho sirva a ti. Com certeza Deus estava trabalhando o coração de Ana há muitos anos, até chegar o momento dela entender que havia um propósito naquele filho, que havia um propósito na vida de Ana, que havia algo maravilhoso através da vida de Ana que ia acontecer. Talvez você passe tantos anos e não entenda por que está acontecendo coisas ruins na sua vida, mas eu quero dizer para você que há um momento que Deus vem com o revelar, que há um momento que Deus faz nós entendermos, que há um momento que Deus faz nós nos conscientizarmos da vontade dEle e que há um propósito dEle para nossas vidas. E que as coisas fazem sentido depois. Deus não queria simplesmente dar um filho, resolver um problema. Mas Deus queria mudar o estado de espírito de Ana. Mudar a vida de Ana. Tenho certeza que todos os anos ela subia a adorar a Deus, sacrificar a Deus. Mas diante das provocações de Penina, eu creio que ela perdia totalmente o sentido de adoração. Eu creio que ela perdia totalmente o sentido de chegar ali com o coração alegre, dizendo, Deus, eu quero entregar a ti, porque tantas dores, tantos sentimentos, tantas mágoas. E aí Penina falando ainda o coração dela. Aquela mulher só conseguia ali chorar. Aquela mulher não conseguia entregar nada diante de Deus. Se tornava algo vazio para estar oferecendo a Deus, sem valor. Talvez você se enche de tanta coisa, talvez tenha tantas dores, tantos sentimentos, tantas circunstâncias que você vive, tantas marcas que você vive, e você não sinta prazer mais de estar na igreja. Não sinta prazer mais de oferecer a tua vida diante do Senhor, em oração, em adoração. Talvez se tornou algo sem valor. Mas Deus tem um propósito. E com certeza Ele está mexendo no teu coração. E esse incômodo no teu coração não é qualquer coisa, mas é Deus. Porque Ele quer que você encontre o propósito, o sentido da vida. Aquele dia as coisas mudaram primeiramente no interior de Ana. Eu creio que quando Ana tem o desejo em seu coração de fazer o voto, de que Deus desse um filho e esse filho seria dado a Deus, não era algo que veio dela. Não era algo natural. Quem quer um filho, ele não quer um filho para dar para outro. Uma pessoa estéril não vai querer um filho para dar para outra, ela quer um filho para ela, porque ela sente falta disso, porque ela quer ter um filho. Eu sinto, e eu entendo, que era vontade de Deus, era propósito de Deus, entrelaçar o desejo de Deus ao desejo de Ana, e juntar o propósito. Ana, junto com o seu desejo, entrelaçado com o propósito de Deus para a sua vida, ela vai receber a bênção. Aquele dia é o dia da bênção. Talvez hoje seja o dia da tua bênção. Daquilo que vai mudar muita coisa que você não entendia. Daquilo que vai mudar o teu sentimento. Daquilo que Deus vai fazer você entender uma coisa, que você precisa depender dEle, porque Ele tem um propósito para você.
Quando Ana entra em sintonia com a vontade de Deus, ali foi o momento dela receber a liberação da cura de Deus, a vitória, a mudança de vida. Deus tem propósito em nosso coração, amados, e eles são além do que nós imaginamos. Guarda uma coisa em teu coração, meu amado: o propósito de Deus só vive quem realmente entende os mandamentos que Jesus falou sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Só vive o propósito de Deus quem entende aquelas palavras que Jesus está falando, do mandamento que Jesus está falando: ame a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Quando Ana resolve entregar seu filho, isso era amor. Ela entendeu no coração dela que ela ia receber, que Deus poderia dar para ela, mas ela precisava entregar. Segundo ponto, o propósito de Deus em sua vida, Ele sempre estará ligado em abençoar os que estiverem ao seu redor. Jesus, ele não teve o propósito de Deus para a vida dele, mas para todos. O benefício foi para todos nós. O propósito de Deus está relacionado também ao mandamento que Jesus falou, que nós devemos amar ao próximo. Jesus, ele só viveu o propósito porque esse propósito envolvia o amor, se entregar por amor a nós. Nós estamos nessa terra e ao mesmo tempo que Deus cuida de nós em meio às nossas dores, ao mesmo tempo que Deus cuida de nós em meio às nossas dificuldades, Ele também nos capacita para sermos, para seus propósitos supremos, para os propósitos que vêm do coração de Deus. Eu não sei quanto tempo nós iremos levar para nos posicionarmos. Não sei quanto tempo nós levaremos para ser favoráveis diante da vontade de Deus. Mas eu sei que enquanto não nos posicionarmos, nós não podemos ver as coisas mudarem. E o nosso incômodo só tem a crescer. Aquilo que aperta o teu coração, aperta a tua alma, só tem a crescer. Mas sabe, Deus não quer que isso cresça no teu coração. Mas eu quero dizer para você uma coisa: nós não podemos fazer e entender e procurar saber por nós mesmos. Mas quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência no Senhor, e buscamos, e oramos, e deixamos que o Espírito Santo trate a nossa vida, nós vamos encontrar, nós vamos ser direcionados. E esse incômodo é porque muitas vezes nós estamos contrariamente, não deixando, não querendo abrir mão, não querendo entender que Deus quer que nós vivamos o propósito que Ele tem particular para nós. Diz que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor. Ela entra ali na presença do Senhor e chora muito. E ela fez um voto: que se atentares para a tua serva, Senhor, para a aflição da tua serva. Ela estava aflita, mas havia uma coisa no coração dela, um anseio de clamar aquele dia diferente. Aquele dia foi um dia diferente. Há um momento que o Espírito Santo nos toca de uma forma em que nós vamos ser levados a viver, a se entregar, a orar de uma forma que chega num ponto que Deus quer, e vamos ver a coisa acontecer. Ela fala: se atentares para a aflição da tua serva, deres um filho ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fala: Senhor, se o Senhor me der, eu vou entregar a Ti. Quando ele olha e acha que ela está embriagada, ela diz: não, Senhor meu, eu sou uma mulher tribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor.
Está na hora de a gente derramar a nossa alma diante do Senhor. Está na hora de a gente se entregar verdadeiramente a Deus, sem reservas. Então Eli respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Muitas vezes, amados, as coisas não acontecem, as circunstâncias não são mudadas automaticamente, você não vê mudança nenhuma, mas aqui dentro você sente. Aquela mulher, quando ela sai dali, ela sentiu alegria. Ela já não estava mais triste, o semblante dela já não era mais triste. Você pode ouvir uma palavra do Senhor e talvez você não ver as coisas mudadas, mas eu quero dizer para você, quando Deus toca dentro de você, você sente algo maravilhoso e poderoso, é porque vai ocorrer. É o Espírito Santo testificando no teu coração que Deus já está direcionando as coisas. Em 1 Samuel 1,19 fala: levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Ana adora o Senhor de madrugada. Voltaram para casa a Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. Quando Deus fala assim, o Senhor se lembrou dela, quando a palavra de Deus diz sobre isso, Ele está falando assim: o Senhor fez ela fértil. O Senhor fez o milagre. Vai ter um momento que Deus fala: o milagre chegou, a bênção chegou, a mudança chegou para transformar o teu coração, a tua alma. E passado algum tempo, Ana engravidou e deu à luz um filho e chamou Samuel, dizendo: tenho o pedido ao Senhor. Nasce Samuel depois de algum tempo. Não desanime quando a coisa parece que não aconteceu. Ela já estava fértil, mas passou um tempo para ela ter o filho, para nascer o filho. Para engravidar passou um tempo. Ela já era fértil, mas passou um tempo. Eu quero dizer para você: espera em Deus, porque Ele é fiel, porque Ele vai fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam, que obedecem a Deus. E aí, quando ela desmama a Samuel, ela toma consigo um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló. E era um menino ainda muito criança. E ela disse: tão certo como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou a mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Ela disse a Eli. Então degolaram ali o novilho e trouxeram o menino a Eli. E aí Eli diz: por esse menino orava eu. E o Senhor, ou seja, ou melhor dizendo, Ana disse: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu entrego ao Senhor por todos os dias que viver pertencerá ao Senhor. E adoraram ali o Senhor. Muitas vezes nós achamos que nós vamos entregar as coisas ao Senhor e nós vamos: mas é difícil entregar, mas é difícil, pode ser difícil entregar, mas eu quero dizer para você, Deus nunca vai deixar de retribuir, Deus nunca vai deixar de abençoar, porque você entregou, porque você cumpre os propósitos de Deus. Sabe, você acha que você fazendo os teus propósitos, você vai viver algo bom, agradável, legal, gostoso, porque eu tenho sonhos, propósitos, mas eu quero dizer para você, quando você pensa nos propósitos de Deus, quando você se lança diante do Senhor em obediência a Deus, os propósitos de Deus são maiores, melhores e mais abençoadores do que os seus. Diz que o menino crescia em estatura e graça diante do Senhor e dos homens. E eu quero dizer para você, sabe o que acontece com Ana? Ela tem mais 5 filhos. Ela entrega Samuel e tem mais 5 filhos. O Senhor, Ele não deixa de retribuir. O Senhor não deixa de abençoar aquele que sabe dar, aquele que sabe entregar. Agora eu quero dizer para você, que você entenda uma coisa. Sabe por que Ana vai lá entregar o filho? Porque fala que Israel já não sabia mais o que era ouvir Deus. Porque Eli e seus filhos estavam fazendo coisas erradas. O sacerdote estava trazendo
algo ruim diante de Deus, estava fazendo algo ruim diante de Deus. As visões, a palavra de Deus não estava mais sobre Israel. Havia um propósito. Ana, você vai trazer aquele que vai mudar a história de Israel. Ana, vai nascer de você alguém que vai mudar a história de Israel. Deus quer dizer para você, você vai fazer algo maravilhoso, porque eu tenho um propósito na tua vida, e vou usar a tua vida para abençoar pessoas, para abençoar situações e circunstâncias que precisam ser mudadas. E Deus fala que eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo está o meu coração, tudo que está no meu coração e na minha mente. E eu lhe edificarei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido. Deus usa o homem para falar isso. Um homem de Deus é usado para falar isso. E Samuel foi uma grande bênção. Ofni e Finéias morrem porque estavam contrários à vontade de Deus. Eli morre, e quem ali esteve à frente daquele povo foi Samuel. Samuel foi o profeta e o último juiz de Israel. Ele liderou Israel como sacerdote, como chefe militar e político. Samuel foi um exemplo de fidelidade e obediência a Deus. Samuel trouxe de volta a direção de Deus para Israel. Não era simplesmente um filho para Ana, mas uma transformação na vida de Ana e no povo de Israel. Eu quero dizer para você, esteja aberto àquilo que Deus tem a fazer, entendendo que Deus tem um propósito na tua vida, que Deus vai direcionar a tua vida. A palavra de Deus, para encerrar, diz assim em Salmos 37:3: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Confia, entrega, porque é um Deus que está no controle de todas as coisas, porque é um Deus que tem propósito sobre a sua vida. Feche seus olhos. Nós te bendizemos, Deus. Pai, nós não temos que procurar o propósito, mas nós temos que procurar a Ti, Senhor. Ir de encontro a Ti, orando, buscando a Ti, Senhor. Porque as coisas vão se encaixar. Porque o propósito vai ser concluído. As chamadas, as direções, as missões, tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Hoje, Senhor, eu posso cumprir algo que o Senhor deseja, mas amanhã pode ter outra coisa para ser feito. E dentro do propósito do Senhor, os chamados serão concluídos. Mas porque o Senhor vai me capacitar, porque o Senhor vai capacitar as vidas que se abrem a Ti, Senhor. Quando nós entendemos o sacrifício, quando nós entendemos que o Senhor nos trouxe de volta a uma comunhão contigo, o Senhor tem um propósito, uma responsabilidade na nossa vida, de cumprir Tua vontade, viver propósitos que o Senhor tem particulares. Abençoa o Teu povo, Senhor, e começa, Senhor, a tocar e curar, Deus, pessoas que perderam a visão de que Deus é o nosso Deus, que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus cuida de cada detalhe, que nada sai da mão de Deus, que no que nós estamos vivendo não é para nós desesperarmos, angustiarmos e desistirmos, mas para entender, há um propósito nisso, e no meu propósito, naquilo que Deus tem particular comigo, eu quero viver, Senhor, diante dessa diversidade, confiando em Ti, crendo que o Senhor é Deus fiel. Que Deus trabalhe o teu coração, o meu coração, para nos tranquilizar e nos dar a direção de tudo que Ele quer, do propósito que Ele tem, dos chamados
que vão vir sobre nossas vidas. Do vocação, da direção, do tratar e do moldar de Deus na nossa vida, para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Se você olhar a oração de Ana depois, era uma oração espetacular. Linda oração de uma mulher que teve a vida transformada. Não era mais aquele choro, aquela angústia, aquela aflição, mas uma oração de entrega, quando ela leva Samuel. Uma oração profética. Uma oração de bênção. A nossa vida nas mãos do Senhor é bênção. Que Deus abençoe. Nesse momento, amados, eu gostaria de reforçar para vocês ofertarem, dizimarem. Quer trazer o dízimo, oferta aqui, traga, a igreja está aberta durante a semana. Se você quer ajudar as famílias que estão passando dificuldades, com 7 centavos no final, você vai identificar ali que a oferta é para essas vidas. Que você abençoe as pessoas, as vidas. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Que seja uma semana de bênção, de vitória. Em que a graça, a paz, a direção, o amor, a presença de Deus te indique, te fortaleça, te direcione para o propósito, para o chamado, para tudo aquilo que Deus tem preparado através da sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. 1, 2, 3. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glorificado seja o nome do Senhor. Que você digita aí 3 glória a Deus. Que você ponha a palminha aí. Deus abençoe. Logo nós estaremos aqui juntos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.